Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o primeiro domingo da Quaresma. No Evangelho, breve Evangelho, nós ouvimos que o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ele ficou por 40 dias e foi tentado por Satanás. Também nós começamos o tempo da Quaresma, e a Quaresma é o nosso deserto, o nosso retiro interior, pelo qual nós procuramos crescer cada dia mais na santidade. Só que para muita gente a Quaresma é um tempo muito triste, e isso se deve sobretudo a certa cultura popular que envolve a ideia de Quaresma. Vamos meditar nesse podcast sobre a Quaresma e a alegria. Aliás, nós falaremos durante toda a Quaresma sobre o jejum. Vai ser o nosso enfoque principal esse ano. Então vamos meditar sobre a alegria da Quaresma e o vínculo que ela tem com a prática do jejum. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em dois momentos. No primeiro momento, comentar sobre a alegria como marca da vida cristã. E num segundo momento, relacionar o jejum quaresmal com a alegria da fé. Vamos lá. Primeiro ponto, a alegria, marca do cristão. Veja, nas listas de São Paulo apóstolo, a alegria vai aparecer como um fruto do Espírito Santo. Qual é a diferença de um dom do Espírito e um fruto? Dom é aquele presente, aquela graça que se recebe para se poder aplicar de alguma maneira em alguma circunstância. Por exemplo, o dom da sabedoria, para fazer o discernimento, a reflexão. O dom da fortaleza, para enfrentar uma dificuldade. O dom do conselho, para saber que decisão tomar diante de uma situação. E o dom, ele tem essa função de execução. Agora, o fruto são os benefícios que nós colhemos a partir dos dons. Então, Paulo apóstolo vai falar da longanimidade, da paciência, do amor, e vai falar, inclusive, da alegria como um fruto do Espírito Santo. Ora, toda a vida cristã, ela, pelo menos por duas razões, é marcada pela alegria. Primeiramente, por conta do mistério da ressurreição. O Senhor venceu a morte, o pecado e o demônio. Ele já venceu, ele já é vitorioso. E nós aguardamos que ele venha para completar esta obra, que será a última vinda no fim dos tempos. Mas a nossa fé é de que o Senhor já venceu todo o mal. E essa é causa de nossa alegria, a ressurreição dele, que pelo nosso batismo, pela nossa vida cristã, também é ressurreição nossa. E uma segunda razão é justamente a ideia dos frutos, porque se a vida cristã visa alcançar certos frutos, e um deles é a alegria, isso significa que a alegria faz parte do cotidiano do cristão, ela é uma meta a ser alcançada. Agora, ela não é uma meta como numa empresa, como num trabalho, num negócio, que você vai fazendo procedimentos racionais, planejamentos, execuções e alcança aquela alegria. Não, essa é a alegria dom de Deus. É a alegria que vai vir a partir da minha existência unida à existência de Jesus. A partir da minha relação com a força vital do Espírito Santo. Então, a alegria, ela faz parte da minha identidade. A alegria é um dos números do meu RG. Todos nós, quando temos a nossa carteira de identidade, o nosso registro RG, temos lá um número. E na vida cristã é como se cada um daqueles números representasse para nós um certo dom ou fruto. E a gente poderia dizer assim, qual é a sua identidade? Ao invés de a gente dizer lá 3, 9, 4, 7, os números, a gente poderia dizer assim, alegria, paciência, longanimidade, fé, esperança. A alegria é uma marca cristã. Agora, o que é importante a gente ter em perspectiva, sobretudo para a gente viver bem a Quaresma,
sem deixar que a quaresma seja um tempo triste para nós. Então eu colocaria duas coisas. Primeiramente, que a vida do cristão é uma vida pascal. O Fulton Sheen, aquele bispo americano, já tinha essa expressão belíssima quando ele dizia que a vida do cristão nada mais é do que uma viagem no bojo do mistério pascal. Uma viagem no bojo do mistério pascal. Em outras palavras, significa que nós estamos constantemente na peregrinação da nossa existência nesta terra, morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. Mas nossa vida já é pascal. A gente foi batizado, já morremos e ressuscitamos com Cristo. Fomos ungidos na crisma, já recebemos a nossa manifestação eclesial, já fomos feitos igreja missionária, nós já estamos no Espírito. Nós recebemos a comunhão a cada missa que participamos, que é o corpo ressuscitado do Senhor. Aquele mesmo que morreu na cruz e que agora se dá a nós sob as espécies do pão e do vinho. Por quê? Porque ele ressuscitou. Nós não comemos um cadáver, nós comemos o corpo do ressuscitado, a vida do ressuscitado. Todos os sacramentos, eles lembram isso, que nós somos todo pascais. Por isso, meus irmãos, cultivar a alegria é a dimensão, uma das dimensões mais identitárias e fundamentais da vida cristã. E o que isso tem a ver com a quaresma? Ora, se a alegria é nossa marca, por que viver a quaresma com tristeza? É preciso distinguir, então, introspecção, isso é uma coisa, que é aquele recolhimento mais profundo, silêncio, que é uma coisa que é exigente, meditação, sobriedade, tudo isso é bom. Agora, não confundir introspecção, sobriedade, silêncio, recolhimento com tristeza. Quaresma não deve ser um deflacionamento da alegria pascal. Ela não pode ser a diminuição do nosso ímpeto batismal. Ela deve ser vivida com exigência, com dedicação, mas com o rosto alegre, como nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira de cinzas. Quando jejuai, lavai o rosto, para que não vejam que estáis jejuando, senão já tereis recebido a recompensa. Ou seja, ter um ânimo bom, um rosto de festa, mesmo quando a gente faz jejum, por conta da nossa vida pascal. E a segunda coisa é esse espírito batismal. Se nós fomos batizados, já ressuscitamos com Cristo, sacramentalmente, espiritualmente, e estamos aguardando, esperançosos, a última ressurreição, a ressurreição definitiva, a presença eterna no reino dos céus, então a gente vai viver como já ressuscitados. Nós aguardamos o definitivo, mas já começamos a ressurreição. O espírito do batismo nos impede de assumir a tristeza como atitude cristã. Tristeza nunca é uma atitude cristã. Então, não confundir as atividades, os exercícios sóbrios com um entristecimento da alma. Bem, então vamos para o grande segundo ponto aqui, que é o jejum e a alegria. Já vimos que a alegria é uma marca nossa, que ela é fruto, que ela é dom, que ela tem a ver com o nosso batismo, que ela representa a nossa fé na ressurreição. Mas o que teria a ver o jejum que a gente vai praticar e a alegria? Bem, eu colocaria a seguinte relação. Primeiro, nós temos uma relação de alegria com os excessos. Então, quando a gente come demais, bebe demais, dança demais, faz demais, a gente pode até sentir uma certa euforia, um frenesi, um êxtase, uma festa muito grande, tudo por conta do excesso, do excedente. Haja vista as festas que nós comemoramos, inclusive religiosas, Natal, Páscoa, são períodos que para muita gente são períodos de abundância. Abundância que eu falo assim, come-se muito, festeja-se muito, brinca-se muito. Né? E não há um problema nisso. Né? Que quisera Deus, oxalá, que toda pessoa pudesse ter a graça de ter bastante.
de poder desfrutar do bastante, que ninguém passasse apuros e necessidades, porque o reino de Deus não é comida e bebida só, mas ele também é composto desses momentos de festividade, de amizade, de troca humana. E a gente sabe que algumas pessoas não têm condições disso, né? Como seria bom se todos pudessem festejar com abundância, como diz o profeta Isaías naquela imagem belíssima do reino: vinde todos comer e beber sem paga, tomar vinho à vontade, comer frutos doces, finos manjares, porque o reino de Deus está aqui no meio de nós. É uma imagem bonita da abundância. O reino de Deus para nós aqui na terra, por enquanto, ele é marcado também pelas carências, pelas faltas, mas o reino que nós aguardamos do céu será um reino de grande abundância, né? E a imagem do banquete é uma imagem maravilhosa. Então, duas coisas aqui, né? Primeiro, nós já sabemos fazer festa com muito. E segundo, como seria bom se todo mundo pudesse ter muito, para poder festejar com os seus, para poder se alegrar, não passar necessidade. Agora, aí vem uma segunda coisa. É preciso que a gente descubra, e esse é o convite cristão, uma alegria do pouco. Agora, não confundir essa alegria do pouco com a carência que a gente acabou de falar, porque carência nunca é boa. Digo, a falta de recursos nunca é bom. É resultado de sofrimento, de pecado social, de injustiça, da nossa falta de fraternidade. Agora, o que seria o ideal? Que as pessoas tivessem acesso à refeição, ao alimento, à comida, mas que elas pudessem voluntariamente fazer a opção de não exceder, para descobrir uma alegria do menos, uma alegria do pouco, uma alegria do vazio, para usar uma terminologia mais espiritual. Eu não preencho, mas eu habito o vazio. Nesse sentido, o jejum é uma contracultura no nosso mundo de excessos. Porque o jejum nos dá a oportunidade de descobrir outras modalidades de vida, que incluem a sobriedade, a leveza, a maior abertura do coração, a maior atenção da mente, o não estar presos às paixões do corpo. O jejum é uma contracultura dos excessos. Talvez para ilustrar isso, uma ideia bem interessante a gente colhe do pensamento de Thomas Merton, um monge do século XX. Ele falava de que no mosteiro era preciso oferecer aos jovens monges, que estavam começando a sua vida monástica, duas experiências. Primeiro, a experiência do prazer de ter. Então, uma boa refeição, uma boa convivência, boas conversas, etc. Para depois oferecer e ensinar uma outra alegria, um outro prazer, que é o prazer de abster-se, de jejuar, de conter-se. Então, se no começo era a festa, num segundo momento é o jejum. E aí sim, o monge jovem pode aprender esta outra alegria. O que eu acho interessante da observação do Merton é o seguinte: é não colocar o jovem aprendiz espiritual de imediato na experiência do pouco, da carência, da falta, mas é dar a ele, num primeiro momento, a experiência da abundância, da festa, para depois conseguir ensiná-lo aos poucos a descobrir uma outra alegria, porque senão ele entra no jejum, na abstinência, mas sempre pensando como seria se eu tivesse. Agora, se ele já experimentou o que é ter, ele tem um certo parâmetro de comparação, não só de comparação material, do que é ter muito e do que é ter pouco, mas um parâmetro de prazer espiritual, de satisfação interior. Qual é a satisfação de ter muito e qual é a satisfação espiritual de renunciar? O jejum, nesse caso, ele entra como um caminho para a alegria, porque é um jejum que liberta, é um jejum que abre o coração, é um jejum que permite um encontro festivo com o Senhor ressuscitado. Veja que interessante, onde é que a gente chega? O jejum é lugar de alegria. Por isso, nesse tempo quaresmal, lavemos o rosto,
e ao fazer o nosso jejum, lembremos-nos que tudo o que a gente está fazendo, mesmo que custe cansaço, sacrifício, vai ser exigente sim, mas tudo isso tem um propósito. E o propósito é alcançar a união com Jesus. E essa união não é triste, do contrário, traz muita alegria. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor que nós começássemos esta semana quaresmal com bom ânimo. Nada de tristeza como atitude espiritual. Já temos tristezas demais para enfrentar no cotidiano, então lavemos o rosto, penteemos o cabelo, como diz Jesus na quarta-feira de cinzas, no Evangelho, e vamos viver o nosso jejum conscientes de que esta prática exigente vai nos alcançar muito fruto espiritual. Vamos viver na alegria para alcançarmos ainda mais alegria, a alegria de estarmos unidos ao nosso Senhor Jesus. Uma excelente semana, uma boa quaresma e até a próxima. Até mais.